Eu sempre fui um amante da arte. Frequentava várias convenções de arte. Houve uma vez em que conheci um artista completamente desconhecido, morava distante de sua família, pois eles estavam passando por dificuldades. Ele ganhava um salário mínimo e era um pintor e escritor por hobby. Nenhuma de suas obras era conhecida nem mesmo em nível local. E é aí que eu entrei na história deste pintor. Carlos Olivares era o seu nome, um homem solitário em uma casa solitária, em um ambiente solitário, com telhado de metal e paredes sem pintura. Uma porta na parede externa levava ao interior da casa. Lá dentro havia apenas um único e amplo cômodo. Não havia cama, somente alguns móveis, uma pá e uma vassoura no jardim da frente. Ele realmente era pobre de várias formas, além das questões econômicas e financeiras. No entanto, mesmo parecendo vazio, as paredes de concreto cinza não estavam completamente vazias. Ocasionalmente, era pendurado umas pinturas estranhas, sempre com a presença de uma musa peculiar. Era Ele estava meio desesperançoso, cabisbaixo, mas ainda otimista. Percebi tudo isso em sua forma de falar, se expressar e se mover lentamente. Foi assim que eu e alguns outros amantes de arte fomos parar na sua casa, que não estava arrumada, mas também não tinha nada a esconder. Ele criou sua arte de maneira honesta e sincera, com verdadeira paixão. Pode parecer esquisito visitar a casa de um estranho assim de repente, mas ele disse algo que surpreendeu a todos os presentes, inclusive eu. Ele disse, de maneira um tanto triste, que estava desistindo de tudo. Fiquei parado, contemplando uma pintura em que essa figura estranha segurava suavemente uma criança pela cabeça. Abaixo da pintura estava escrito: "Nem todos têm paz para conforto." Ele afirmou que tinha feito sua última obra a ser exibida, aquela que ele dedicou mais tempo, a ideia mais sombria que havia tido até então. Virei-me e observei alguns detalhes sutis que os outros não notaram. No primeiro momento, eu não os vi, porque sua conversa era convincente e não deixava espaço para olhar além dos olhos. As pessoas já tinham ido embora. Eu não esperava nada mais surpreendente do que as figuras nas pinturas. Mas eu sabia. Eu sabia que esse jovem ainda tinha algo a oferecer. No entanto, ele ainda não queria mostrar sua última criação naquele momento. Enquanto isso, eu continuo examinando as pinturas. Uma delas se chamava Sem Saída, retratava a musa como uma sombra perseguindo um homem solitário em um cenário de céus avermelhados, com nuvens brancas, onde o terreno era apenas sombra. Outra pintura que me lembro bem era Quando Todos Dormem, onde a figura feminina dançava em meio a um céu quase noturno, cercada por casas destruídas e moradores de rua dormindo. A mais triste de todas era, sem dúvida, a Memória Chamuscada. Seu estilo de arte era complexo e diferente. Um céu de rostos distorcidos, com uma criatura no topo de uma montanha, que parecia ter sido criada unicamente para essa pintura. Quanto mais você olha, mais a criatura parece se aproximar, com sua máscara em uma posição mais ou menos neutra, mas ao mesmo tempo ameaçadora, com seus longos cabelos grisalhos e seu corpo esquelético. Essa pintura estava em tons de lama, estranhos e escuros. Era a única onde os olhos da criatura eram completamente visíveis e completamente perdidos, inspirando compaixão e pena por uma situação desconhecida. Todos já tinham ido embora, exceto eu, um amante da arte. Agora um perturbado pela arte impressionante. Carlos me disse que havia descartado várias de suas pinturas por se sentir insuficiente e frustrado, mas que apreciava minha companhia. Ele disse que iria mostrar sua última obra, mas eu disse que seria melhor em outra ocasião e que deveríamos manter contato. E assim foi. Nos encontramos várias outras vezes, onde eu o convidava para refeições. Conversamos sobre sua arte e suas obras. Eu lhe perguntei sobre aquela musa estranha.
Ele dizia que não era algo importante e que era a parte menos significativa de suas obras. E ele estava certo, mas ainda assim era estranho. Todo o seu trabalho se repetia, apesar de ser único, era realmente perturbador. Mas um dia, ele simplesmente não apareceu mais. Não respondia às mensagens, e eu, intrigado, fui até onde ele morava. Sua casa estava aberta, havia apenas uma nota no chão com sua letra: "Não aguento mais." E em cima do que supostamente era sua cama, estava sua pintura e uma máscara que ele mesmo havia feito, semelhante à da musa. Mas sua arte nessa última pintura era dominada pelo vermelho. O cheiro da tinta não era agradável, havia diferentes tons de vermelho. O nome da pintura era Desgaste. O topo era um vermelho claro e o fundo um vermelho escuro. Era simples, mas distinto, chamativo, mas não atraente, repulsivo, talvez até mórbido. Era a musa onde ela segurava uma faca e a inseria para tirar sua máscara, revelando um homem no meio das sombras. Ele estava no topo de um penhasco e parecia estar gritando, fazendo o meu cérebro ouvir o som de vários gritos de pessoas desesperadas, uma pintura que dava para ser sentida e escutada. Fiquei preocupado pensando no paradeiro de Carlos, até que ouvi em uma rádio que um homem havia se jogado contra um caminhão ali perto. Pensei no pior e se tornou realidade, era o Carlos. Só percebi horas depois, não sei o que ele estava passando e nem o peso que aquela alma carregava. Não sei por que ele fez isso, mas observando atentamente suas pinturas, talvez fosse possível desvendar o segredo desse mistério. Se gostou do relato que contamos para vocês hoje, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal para ajudar ele a crescer e assim contaremos novos relatos.